Olha, eu tô tão feliz de receber essa convidada aqui hoje no nosso programa, porque é a primeira vez que ela vem. Ela vem diretamente de Curitiba, onde nós nos encontramos lá na Cute Craft Show, e ela vem dar um show hoje pra gente aqui. Bia Abdala, bem-vinda! Obrigada. Finalmente, Vim de longe, mas vim com o maior carinho. Opa, pus a mão aqui no... Não tem problema, Tô não tem acostumada, problema. né? Eu fico muito feliz você Hoje tá eu vou aqui. ensinar que qualquer pessoa consegue fazer quilting de forma fácil. Porque quando a gente fala em quilting, todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Mas as peças que eu faço é com pezinho de máquina de costura reta. Essa é uma dica que a Bia vai trazer aqui para você quiltar com o pezinho de máquina de costura reta. Com essa técnica que você desenvolveu, né? Desenvolvi porque nasci com uma deficiência e não consegui achar ninguém que me ensinasse a fazer o quilting. Todo mundo dizia, precisa das duas mãos, e eu queria quiltar, queria finalizar as minhas peças. Para quem está começando, quem é bem iniciante, às vezes talvez nem saibam o que é o quilting. Quilting são essas costuras aqui que a gente faz para terminar o trabalho. Certo. Na verdade, todas as peças de costura criativa e de patchwork, elas precisam do quilting para finalizar. E a maioria das pessoas que não conseguem fazer o quilting livre acaba sempre fazendo uma telacê, que é bonito, Sim. mas que todo mundo pode fazer igual. Exato. E o quilting faz com que a gente... Eu costumo dizer que o corpo tem alma, né? Claro. O quilting precisa, o quilting é o que dá alma nas nossas peças, porque é isso que vai fazer com que as nossas peças sejam diferentes. Desenhos, né, que você possa criar. Tem um painel bonito aqui na nossa porta. Olha só que lindo Todo esse feito painel. com pé de máquina de costura reta. Olha, Que as todo pessoas feito. acham que não dá Que para fazer demais. curvas com pé de máquina de costura reta. Olha, aqui você vem um pouco desmistificar o quilt, não é? Exatamente. E acho que, acima de tudo, e o mais importante, tornar o quilt acessível para todas as pessoas. Até porque uma coisa que eu falo é que a máquina de costura ela não foi feita para fazer o quilting. A gente adaptou ela para fazer o quilting. O pezinho de quilting livre usado hoje em dia, ele era naquelas pretinhas, que eu tenho uma pretinha que foi da minha avó. Sei. Tá lá com o manual escrito pelo meu avô, as coisinhas, os detalhes, lá na máquina eu tenho, era um pé usado para fazer cerzido. O cerzido é aquele vai e vem que a gente faz para tampar buraquinho, né? Hoje Sim. em dia ninguém mais faz, né? Fez furinho, Troca. né? Mas não era para usar durante um tempão. E a gente, para fazer uma peça grande de quilting, a gente está usando a nossa máquina de uma função que ela não foi desenvolvida para ser usada. É claro que hoje em dia tem muitas máquinas bem Sim. mais modernas. Sim. Mas a grande maioria tem uma máquina simples em casa. Exato. E não entende que não é só trocar o pezinho da máquina para fazer colocar o pezinho de quilting livre. Você tem que fazer ajustes na sua máquina para ela ficar adequada para fazer o quilting. E Então, acaba gente, ó. desregulando a máquina de costura. Daí começam a dizer, eu faço quilting quando eu vou costurar, tá tudo desregulado. Não é, é porque existe a regulagem certa para o quilting e para a costura. Gente, olha, para tudo que você está fazendo. Se tiver um papel e uma caneta para você anotar essas dicas da Bia, que hoje são valiosas. E por que eu falo que o meu quilting é quilting fácil? Porque a gente não precisa fazer nada disso. E daí qualquer máquina de costura faz. A gente não troca o pezinho da máquina, não isola nem abaixa os dentinhos. Não? A gente não precisa regular nada. A gente vai costurar e fazer o quilting exatamente. A gente não faz. Você não faz nenhum preparo aqui Nada, no pezinho? nada. Eu vou costurar exatamente. Vou fazer Sério? qualquer desenho de quilting. Eu desenvolvi um método onde dá para fazer qualquer desenho de quilting. Qualquer mesmo. Flor, passarinho, o que você quiser com a máquina de costura. Vamos aprender, gente? É método, Agora eu tô né? muito curioso. Tô muito curioso. Primeiro, a primeira coisa que as minhas alunas têm pânico é não sei desenhar. Mas eu Isso. sempre falo para elas, sabe desenhar, mas sabe copiar, né? Hoje em dia tem tanto lugar para gente copiar desenho. É verdade. Azulejo, revista de criança, você copia um molde lá, Sim, qualquer lugar, que é você verdade, qualquer Bia. desenho pode virar quilting. É mesmo. Então, uma vez que você tem o desenho, mas eu deixei um moldezinho para vocês, um desenho que eu muito criei de uma obrigado. pluma. O que eu fiz? Deixei o molde, vocês já devem ter recebido, tanto Tá. faz como você coloca, Vai estar lá no né? nosso Instagram, gente. Eu transferi o molde, recortei, né? E Tá. você deve estar me perguntando por que eu fiz esses pontinhos. Sim. Porque na hora que eu vou transferir esse risco aqui, eu não tô com ele todo recortado. E aqui que eu tô, notem que ele vai ficando meio... Sim, bagunçado. sim. Então, pra já gente- é de uso, né? Eu fiz Tá. com um furinho, com agulha mesmo, pra daí marcar os pontinhos e depois transferir o risco, porque eu gosto de fazer ele simetricamente, pra fazer um quilting. Realmente é o mesmo molde, eu só fui espelhando ele pra fazer simetricamente. Sim. Vamos ver como que a gente faz, então? Vamos ver. Primeiro, eu cortei 2 pedaços de tecido, o mesmo verde, só Tá. que esse daqui eu joguei água sanitária. Ah, é água sanitária? Então, um Você que lado eu criou fiz esse uns- efeito? Fiz uns... Joguei
joguei mesmo, assim, aleatoriamente, só que a água sanitária, depois que você joga, você tem que deixar desbotar rapidinho e lavar na sequência, porque senão ela vai estragar o tecido, Cada né? vez vai corroendo mais. Então, você o só dá tecido. uma brincada e isso daqui faz você ter tecidos exclusivos. E tecido verdade. exclusivo todo mundo gosta, né? Com certeza, não vai vir em lugar nenhum. Aí desse Isso lado, valoriza o trabalho. desse lado é o mesmo verde e desse Sim. lado já ficam diferentes. Que Então, demais. E aquele passarinho lá foi feito todo assim também. Todo desbotando? Foi todo, era um tecido rosinha, desbotei, joguei umas tintas de tecido. Super fiz uns- dica! Olha o passarinho. A gente consegue personalizar as lindo. peças, não só com o quilting, mas os tecidos também. E eu costumo falar que quem gosta de fazer peças para vender tem que achar esse diferencial. Perfeito, é Porque perfeito. uma hora que você põe um diferencial nas tuas peças, só você tem. Exato. Aí, se a pessoa gosta, ela vai comprar. Perfeito, Simples fantástico. assim, né? Simples assim. Então, eu É mais dei... simples do que a gente imagina. É mais simples ainda. É. Nós vamos precisar de 2 pedaços de tecido, pode ser trabalhado ou não, mas o tecido Tá. que você quiser. Um Certo. pedaço de manta, aqui eu usei uma manta fininha, porque é um Aham. joguinho americano, eu não preciso de uma Precisa. estrutura muito. Tá. E usei a resina. Pulo do gato aqui é você deixa a resina pro lado que vai ser o forro. Então você escolhe se você quer o liso para cima, o liso para baixo. Por quê? Porque a hora que eu tô quiltando, a parte de cima eu tô vendo. A parte de baixo ela tem que Não. estar ali estabilizada com a... É verdade. Então passo a ferro, fixo ali. Aham. Peguei um bastidor para fazer Certo. uma brincadeira de arredondado. Arredondei. Tá. Este meu tecido aqui, eu tinha passado 46 por 35, mas acabei fazendo de 45 por 35, mas você pode fazer menorzinho, para uma Aham. bandeja, ou maior, do tamanho que você quiser, né? Certo. Este meu tem 45 por 35, arredondei as pontas com o bastidor, risquei aqui com a canetinha que apaga com o ferro, qualquer Tá. marca você vai usar, ou com uma caneta mesmo, porque depois nós vamos recortar. E costurei com um pezinho de máquina toda a volta, Tá. deixando uma abertura de mais ou menos uns 4, 5 dedos para passar a mão para desvirar. Uhum. Na segunda etapa, recortei essa parte aqui, fiz os Certo. picotes, porque toda a parte curva na hora de desvirar precisa de picote. Uhum. Aí eu passei bem a ferro aqui para na hora de desvirar, fica fácil de desvirar, eu já sei certinho aonde que eu tenho que fechar essa aberturinha. Aqui Aí já tá fica desviradinho, ó, então é só desvirar. Tá. Colei com cola pano, qualquer colinha pano dá até para ser cola escolar. você Cola um colou? pouquinho, eu vou costurar depois, mas para ficar certinho aqui, Tá. sempre uma peça curva, mesmo que não seja na curva. E outra coisa, né? Detalhe, se você tiver um pedaço da tua peça reta, deixa a abertura sempre no pedaço reto. É mais fácil de você fazer sim, de essa acertar, desvirada né? e acertar. Verdade. Mas um macetinho é fazer essa dobra aqui, ó. Dobra com ferro. Deixa eu mostrar um pulinho do gato aqui, deixa eu ver se ele consegue chegar bem pertinho aqui. Vamos ver. Aqui, que eu tenho Ó. que ver, né? Ó, isso, Ó, isso. Você, Vamos ver. eu costurei até aqui, tá? Tá. Vai. Costurei até aqui, costurei até aqui. Mas o meu pique, ele vai ser uns 2 centímetros pro final ali da minha costura. Porque daí Certo. quando eu faço essa dobra e desviro, ele fica Ah. perfeito. Se eu cortar Ah, exatamente ali no final entendi. da costura, daí já não fica tão bonitinho. Sim. São macetinhos simples, mas para quem está Olha lá, ó. iniciando, Legal. para quem está iniciando, às vezes não sabe e às vezes peca por um pequeno detalhe, né? Perfeito. Bom, pus a colinha A ali só para colinha. fixar, eu vou fazer uma costura bem na beiradinha de toda a volta e uma com Uhum. pezinho de máquina. Já rebateu. E aqui nós certo. estamos, é isso que eu falo que o quilting dá alma. Se você tivesse feito o mesmo desbotado Tá que eu lindo, aqui, pelo detalhe que você fez. A peça em si já tá pronta. Claro que falta o principal, só que que é o tá quilt. pronta. Se você fizer, e todo mundo que tiver o mesmo tecido que você, vai estar com Vai a fazer. mesma peça pronta. Mas olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Fala a verdade. Não é? Muita diferença. Sem falar, Rogerinho, que o quilting ele tem 2 finalidades. Além de embelezar a peça, ele dá estrutura para a peça. Eu Olha ia como essa falar peça isso. tem mais estrutura que essa. Exatamente. Fica, ainda mais com o tempo, com o uso, lavando. Pega você que tem 2 mãos. Pega um lado e outro aí, ó. Você consegue soltar, Cê né? ó, abre, Você é. solta. Então, E quando você vai lavando, isso vai virando... lavando, vai virando mesmo, vai virando mesmo. Isso a gente sabe que acontece. Agora a gente precisa riscar isso? Eu risquei medindo aqui o meio. Tá. Risquei as diagonais só para posicionar, eu sou muito perfeccionista. Sim, mas Então eu isso é quero que os importante. meus moldes fiquem simétricos, né? Aham. Aí simplesmente eu venho com o meu Eu vou passar moldezinho isso pra cá, que a ali. gente já Isso. usou. Estamos fazendo Tá. bagunça aqui ao Não, vivo. mas pode fazer à vontade. Eu venho com o meu molde ali, tá? Torcido, ó. Risco num cantinho, eu sei que ele tem aqui, tem que estar nesse quadradinho aqui, porque eu dividi em 4 partes, né? Certo. Aí, para espelhar,
jogo o meu molde pro lado de cá, encaixo certinho para a pontinha ali. Coração, ó. É, aqui forma o coração. Quando eu fiz o desenho, eu adoro tacar coração nos meus quiltings. Se você olhar, tenho vários corações nos meus quiltings, uma marca já. E daí aqui de novo, eu espelhei, fiz essas duas, espelhei para lá. Tá. Agora vamos mostrar, né, que Agora dá vem pra a hora fazer de mesmo, quiltar. né? Máquina normal, você tá Então, de prova, isso- né? Uma máquina simples, pronta para costura. Aqui como é que você deixa os pontos? O mesmo ponto que você vai usar para costura. O mesmo reta. ponto que a aluna tá... Porque aqui você tá com uma máquina bonitinha, cheia de pontinho, né? 99 pontos. Ó, Mas nem e quem precisa. tem só a máquina que só costura reto? Dá pra fazer Tem que também. fazer quilting, Dá né? pra fazer Tem que também. fazer quilting e nós vamos A provar. linha precisa ser uma linha específica? Pro quilting tradicional, sim. Pro quilting livre, pro meu quilting fácil, quilting. não. Porque assim, você pode usar. Só que assim, lembra que eu falei que o quilting tem duas finalidades? Sim, Estruturar e embelezar a peça? Aham. Então, é claro, quanto mais bonita for a linha, É. mais charmoso vai Posso ficar teu pegar quilting. só pra mostrar? Pode. Porque essa tua linha ela é cetinada, né? Essa é uma linha de bordado à máquina, porque o bordado à máquina ele vai na mesma velocidade que o quilting. Mas se você Aham. quiser, eu posso usar a tua de costura, que eu até troquei. Não Eu precisa, pode não. usar o cone de costura mesmo. Também, então, eu né? sempre falo para as minhas alunas que não importa a linha, não importa a máquina, você tem que saber o método que você está usando. Se for o método quilting tradicional, você precisa pezinho de máquina próprio, você precisa isolar os dentinhos, regular a tua máquina e colocar uma linha própria para o quilting. Perfeito. Se for o quilting fácil, não, porque ele é fácil. Mas agora, as pessoas têm dificuldade nesse controle aí, né? Mas não vai ter. Então, o que Vamos eu ver. escuto muito as pessoas falando, só deixa eu ver aqui que a minha linha foi lá para baixo, tem um macete aqui para Tá. bonito, tá? Tá. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou começar do centro e uma das... Eu tenho 3 pilares na minha técnica. 3, Tá. mostrei 4, mas são só 3. Planejamento é um deles. Tá. Então, assim, você planejar o que você vai fazer te dá tranquilidade para você ir para a máquina. É costura, na verdade é quilting que a gente vai fazer, mas a gente está costurando. A gente está Sim. usando a nossa máquina de costura exatamente como ela foi. Só não vai ser uma costura reta, você vai fazer uma Só costura que quando desenhada. as mulheres que fazem costura de roupa fazem saia godê, a saia godê não é uma costura curva? É Se verdade. você consegue fazer aquela costura curva, se você consegue fazer essa costura curva aqui, é só Faz. você treinar. É, faz sentido. E faz sabe por sentido que que mesmo. não precisa? Normalmente falam, mas eu não tenho coordenação motora para o quilting. Você consegue escovar seus dentes? Eu podia até pôr você colocando aqui, mas eu sei que você morre de medo. Até podia pôr você quiltando Mas ao vivo. até a questão de escrever. Mas se você até a consegue questão de escrever, pentear o cabelo, Aham. escovar os dentes, cortar com garfo e faca, coordenação motora nós temos, porque a gente Exato. adquire, vai treinando ela desde pequenininho, Desenvolve, né? é Então a gente verdade. desenvolve, coordenação motora a gente tem. Só que no quilting livre tá tudo solto. Sim. O movimento tá solto, então a gente tem que controlar a velocidade que a gente tá velocidade. acelerando com as velocidades da mão, aí vai fazer uma curva, se desespera, fica aqueles bicos, então daí já se estressa e não quer terminar mais nada, porque acha que não É leva uma jeito questão para de isso. treino também, né? Mas nesse não. Nesse daqui é uma questão de, eu acho que, autocontrole. Autocontrole, gostei disso, gostei Você disso. saber, Ganhei até aplauso. você né? saber que você tá, quem tá no comando é você. E o mais legal, se errar dá para desmanchar. É isso, gente. Vamos se libertar, né? Então, ó, o que eu faço? Eu vou começar do centro, porque eu defini que eu quero quiltar bloco por bloco. Que nem eu desenhei bloco por bloco, eu vou quiltar bloco por bloco. Tá. Isso ajuda o meu cérebro a entender que eu vou quiltar primeiro essa parte do gancho, depois eu vou fazendo as plumas, o outro gancho, que é um gancho curvado, tipo um ponto de jogação. Quando eu for pro outro, eu vou repetir o mesmo processo. Que é o mesmo E eu vou movimento, repetir, né? é o mesmo movimento. Entendi. Então, é muito mais fácil. O meu macete aqui é acabamentos perfeitos, que é um outro pilar da minha técnica. Então, eu não gosto de dar retrocesso, que fica aquela costurinha no mesmo lugar, mas eu preciso Sim. travar essa costura. Eu seguro aqui a minha linha do topo e venho manualmente abaixando minha agulha. Quando a linha vem bem para cima, eu puxo, forma essa argolinha aqui. Vamos ver se ele consegue pegar. Eu venho com uma pinça normal e vou puxar aquele fiozinho ali, ó, que é o fio da bobina que eu trouxe para cima. Por quê? Porque eu consigo controlar, ver aonde está indo o meu fio e fica fácil para mim não passar por cima dele. Perfeito. Só que se ele tá lá embaixo, ele fica ali sendo costurado. Quando eu viro, a parte da frente está linda, a parte de baixo está um ocoiô. Exato. Outro macete é sempre que eu tiver que parar em qualquer momento da minha costura, porque eu não estou conseguindo acompanhar o meu risco, porque aqui, na verdade, eu vou quiltar em cima do que eu desenhei. Eu já Sim, planejei, eu sei o que eu quero fazer. Então, eu vou quiltar em cima do que eu desenhei. Tá. Não tem mistério, né? O que eu vou Não. fazer? Vem aqui dar uma olhadinha do ladinho de cá, Rogério. Olha lá, vamos ver. Eu vou manter a minha agulha sempre alinhada com o meu risco.
E eu vou costurar devagar, tá. porque Certo. pra mim não importa a velocidade que eu tô fazendo, eu quero o trabalho bonito no final. Exato. Então é só eu ir costurando devagar, vamos lá. Vai costurando devagar. Opa, tá saindo do risco? Paro. Essa máquina não tá abaixando a agulha, se bem que eu acho que ela tem uma coisinha que ela abaixa. Então vamos lá, ó. Paro, ó, agora ela já parou, apertei esse botãozinho, ela para sempre com a agulha abaixada. É a Porque posição se eu levanto o meu pezinho, eu não tiro ela do lugar. Eu só entendi. reposiciono para onde está o meu risco, abaixo o A pezinho agulha e sempre continuo. abaixo. Sempre termina com a Bia, a agulha. minha máquina não tem posição normal, então vamos deixar a máquina sem a posição aqui, ó. Costurei um pouquinho, parou levantado. Não mexo, não levanto o pezinho, eu vou abaixar manualmente a minha máquina. Certo. Ali, quando ela tá abaixada, daí sim eu posso... Não? Conseguiu? Ó, tá ali abaixadinho. Quando a agulha tá abaixada, daí sim eu posso levantar o pezinho e mexer. Certo. E daí é só seguir costurando em cima do risco. Outra coisa, Rogerinho, saiu um pouco do risco, não tem problema, porque a canetinha apaga depois. Exato. Claro que não dá para sair muito, mas se sair muito, você desmancha, faz o arremate e continua. Sim, sim. Então, ó, vou exatamente. mexer, abaixo, mexo um pouquinho, reposiciono o meu risco e vou fazendo. E a Bia não dá assim, ó, tô saindo do risco. Abaixo, reposiciono ali, faço mais um pouquinho. O importante é no finalzinho ele ficar bem bonitinho. Exato. Então é melhor do que você fazer um quilting rápido, em 3 segundos, e daí a hora que tá tudo feio. Não, faz um pouquinho mais devagar e faz bonitinho e tá tudo bonitinho no final. E conforme vai passando o tempo, conforme você vai desenvolvendo, se quiser fazer mais um pouquinho, pode fazer. E é muito gostoso. O quilting, as minhas alunas falam que, Bia, isso daqui é a melhor terapia. Não tem coisa melhor no mundo do que você ver Esquece do a mundo, peça. esquece. As minhas alunas falam, às vezes eu esqueço de fazer a janta pro marido, mas chega em casa e fala, ué, não tem janta hoje? É só ir mexendo e... O que eu fiz? Da onde está vindo esse fio aqui? Este fio está vindo aqui do teu copinho. Isso. Puxa ele aí para mim, que Puxar aqui um tem um monte. Aqui. Um monte de fio para cá. Caiu um monte aí, pronto. É só ir fazendo, gente, não tem mistério. Comentem aqui, nós estamos ao vivo nesta segunda-feira de feriado, gente. Comentem aqui no nosso Instagram, Faça Você Mesmo TV, o que você está achando dessa técnica da Bia, quilting fácil. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, aproveita que a gente está ao vivo, Faça Você Mesmo TV, vai lá no nosso Instagram e deixe a sua participação, porque a gente adora, né, Bia? Agora, deixa eu mostrar aqui agora um detalhe, ó. Tô chegando aqui nesse início, eu tenho que arrematar esse fio, porque se eu ficar com ele aqui, eu vou ficar costurando em cima dele, ele vai ficar feio. Eu dou um duplo nó. O que é um duplo nó? 2 nozinhos. Dou um nozinho, um outro nozinho, e daí eu vou esconder esse fio aqui. Pegou? Aí, ó, pegou. Peguei. Aonde que eu pus a minha agulha de cego? Já ouviu falar em agulha de cego? Não, Não. não. Cadê os gatos? Cadê o gato me ama? Olha lá. Olha aqui, ó. A agulha de cego, ela encaixa aqui. Deixa eu ver se Mostra aí, ó, mostra aqui. Consegue ó. pegar? Ó, aí, Aqui, ó. Dá pra Eu ver? encaixo Ah. e eu não preciso enfiar o fio na agulha. Eu é? encaixo ele. Nossa, depois Aí, eu vou não, mostrar ela essa não agulha. foi feita para cego, né? O que eu Tá. checo? Se ele não tá saindo do lado de cá, ó. A minha agulha não pode aparecer aqui, porque Aham. senão aquele fio vai aparecer depois. Certo. Passo, puxo, andei um pouquinho aqui, ó, para eu esconder esse fio. Lembra que eu dei o duplo nó? Depois eu escondi o fio, andei lá pra frente, agora eu posso cortar esse fio e o meu tecido, aquele meu fiozinho ali, vai ficar escondido Super dica! Super dica mesmo. Vai ficar escondido entre a trama de tecido. Agora que eu fiz esse arremate, eu posso fazer o meu quilting até o final, bloco por bloco. E quando chegar no finalzinho, eu vou fazer de novo. Tiro o fio, corto aqui sem cortar. Se a tua máquina tem aquela tesourinha de cortar, não use. Porque aquela tesourinha corta a linha da Muito bobina rente. Aí não E vai daí, dar... quando você vai usar, é para ser uma peça que vai ser utilitária, né? A gente vai Exato, lavar essa claro. peça depois. Jogo americano, derruba café, filhos. Espera Espera aí os teus filhos crescerem mais um pouquinho. Derruba Nescau, derruba tudo, né? É verdade. Tá toda hora tendo que lavar. Então, você precisa lavar essa peça e ela tem que ter um acabamento perfeito para na hora que você for lavando, não começar a desmanchar. Não adianta Exato. nada você fazer um quilting maravilhoso e na primeira, segunda lavada desmanchar tudo, Pode né? cortando mais um pouquinho, porque eu vou aproveitar. Tem muitas participações aqui no nosso Instagram. E eu aproveito, pessoal, para seguir a gente lá também, hein? Quem ainda não segue, vai lá, Faça Você Mesmo TV.
A Lúcia, Bia, pergunta, o dentinho da máquina deixa normal? Normal, nós estamos fazendo costura, não o quilting, nós estamos fazendo costura normal. Agulha de máquina normal, tecido normal, linha normal, a mesma que você usa aí para fazer as tuas costurinhas. Você vai fazer a tua, olha a vantagem. Você monta a tua peça de costura criativa, faz teu quilting, daí volta e dá o acabamento na peça. Não tem aquela história de tira pezinho, põe pezinho, baixa dentinho, levanta dentinho, regula a máquina. Praticidade, né, gente? Ainda mais no dia de hoje, que você está fazendo produção aí, fim de ano, chega um monte de encomendas, né? Olha a curva, outro macete, quero mais gatinho pra mim. Que eu gostei disso. Eu uso o meu movimento, sabe? Você lembra de compasso? Você já usou compasso na vida? Eu vou usar o meu movimento de compasso para fazer a curva. Então, é como se aqui fosse a ponta seca do compasso e eu vou rotacionar meu desenho, meu quilting aqui conforme, ó. A ponta seca e estou fazendo a rotação e a minha curva fica perfeitinha, ó. Ó. Gostei, hein? O segredo, gente, tá nisso, Bia, no controle da velocidade. Exatamente. Não precisa... Porque a gente vê as quilteiras profissionais, né, como você, muitas talentosíssimas, vão na super velocidade. Mas o negócio é isso, é controlar mesmo a velocidade. Mas você sabe que hoje em dia eu tenho a maior preguiça de mexer em toda a minha máquina para pôr o pezinho do tradicional. Eu falei, gente, é tão melhor mais fazer fácil, assim, né? tá tão mais tranquilo. E eu consigo determinar o que eu estou fazendo. Consigo arrumar. Sim. Eu até fiz um errinho de propósito para te mostrar aqui como dá para arrumar. Vamos lá. Vou tirar da máquina aqui, ó. Eu não tô vendo ainda esse erro. Ah, não, tá assim. Olha que horroroso que ficou isso daqui. Ah, ficou. Agora eu vi. Ó, ficou feio, aqui, né? Porque eu tava conversando ali. Mas essa é uma dica valiosa, ó. Tá vendo? Saiu um pouquinho, ficou... Para aquelas bem perfeccionistas, né? Porque a hora que apagar aqui, até não aparece muito, mas eu sou... eu sou muito perfeccionista. Então eu venho com meu desmanchador de costura. Tá. Espero ter trazido ele, mas acho que trouxe. Trouxe? Tá. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro, isso daqui eu parei da máquina, eu vou... Preciso de você aqui pertinho de mim. Eu vou ter que arrematar esse fio para depois continuar. Então, ele de novo, ó, eu puxo o fio que tá aqui embaixo, que é o fio da bobina, ele forma essa argolinha, tá? Certo. Venho com cuidado, porque esse desmanchadorzinho, ele arrebenta o fio, né? Puxo pra cima, dou o duplo nó, escondo esse fio, essa parte tá ok. Certo. Aqui eu quero desmanchar um pedaço para fazer um acabamento. Então, eu venho mais ou menos na metade da onde eu quero desmanchar, eu tenho que ter um fio para arrematar. Deixa eu ver se ele consegue pegar ali. Deixa eu ver ao contrário. Eu engato ali engato num dos pontinhos que eu fiz ali, cortei, vou fazer a mesma coisa aqui com o fio da bobina, engato ali num pontinho. Pode deixar mais aberto, aí. Ó, cortei, e daí eu vou desmanchar um pedaço e um pedaço. Traz só um pouquinho também mais pra cá, Bia, por favor. Assim a gente cheio de pulo de gato, daí fica com a mão na frente, né? Não, é só uma questão de ajuste aqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desmanchar esses pedacinhos que eu fiz. E eu tenho que desmanchar o suficiente para eu ter fio para arrematar. Certo. Então não pode ser muito curtinho. Eu gosto de desmanchar até aqui e desmanchar um pedaço porque eu tenho dificuldade de dar nozinho. Então tem que ser um fio grande, né? Sim, desmancho, dou o nozinho, escondo aquele fio, dou o nozinho do outro pedaço e refaço essa parte. Tá vendo? Então não tem erro. Não tem como... Conserto. Tudo. Não tem erro. Não tem por que não fazer. Vamos mostrar o resultado aqui, aproveitar a imagem aqui. Olha só. Olha após tudo quiltado. Que lindo. Tenho certeza que você nos assiste agora, você ficou com vontade de quiltar? Você já vai sair quiltando hoje mesmo, fazendo uns testes aí na sua casa. Vai lá, siga a Bia nas redes sociais. Eu tenho um presente para tua audiência. É mesmo? Eu coloquei um link lá no meu Instagram, que nós vamos ter a semana do Quilting Fácil. Que legal. E daí elas podem se cadastrar, é gratuito, tá o link lá no meu Instagram. Então, se elas quiserem aprender mais ainda sobre todas as técnicas de quilting, eu vou contar durante a semana de Quilting Fácil um pouquinho da minha história, de como que eu comecei a desenvolver esse quilting, como eu já consegui libertar mais de 900 alunas que não sabiam quiltar. Tem muitos relatos desse aqui, viu? Que muitos legal, relatos mesmo de alunas tuas, alunos também, inclusive o Andrei. Ele diz assim, a Bia Abdala salvou minha vida, quiltar é sempre um desafio, ela é uma grande artista. E muitos relatos mesmo de pessoas que nunca tinham quiltado e aprenderam com você. E tem até um recado aqui, minha mãe é sua fã, ela já mandou que é um capricho nas suas peças, ela queria muito tempo que eu trouxesse você aqui no programa, hoje atendendo a pedidos dela, viu? Que bom, que legal. Adorei te receber.
Seja sempre bem-vinda, viu? Obrigada, virei com prazer Pela mais sua vezes. história, pela sua arte. Parabéns, viu? Obrigada, Parabéns obrigada. por tudo. Eu tenho um presente pro teu neném depois. Ah, obrigado, obrigado. Pro teu novo neném. Tá chegando, tá chegando. Próximos dias aí. Muito obrigado, Obrigada, viu? obrigada Seja a sempre você. bem-vinda. Manda lá recado pra Bia voltar mais vezes, tá?